Sempre que vamos a um hospital, seja num episódio de urgência ou numa simples consulta, os médicos que nos recebem são quase sempre internistas. A medicina interna é a mãe de todas as especialidades médicas. Só em 2017 garantiu 587 mil consultas no Serviço Nacional de Saúde. Com 2.600 médicos internistas registados na Ordem dos Médicos, Portugal é o segundo país da OCDE com o melhor rácio da especialidade. Mas afinal, o que distingue um médico internista dos restantes? Em primeiro lugar, falamos de um médico que olha para o doente como um todo. Numa só frase, é o médico do doente. Hoje, em Corpo Clínico, vamos falar disto tudo com o meu convidado. Seja muito bem-vindo, Dr. João Araújo Correia, é presidente da Sociedade Portuguesa de Medicina Interna e também diretor do Serviço de Medicina Interna do Centro Hospitalar do Porto. O médico internista é mesmo o que eu disse, um médico do doente? É um médico do doente, de um doente que é complexo, cada vez mais complexo, que tem que ter respostas, de um doente que é cada vez mais idoso, com muitas doenças, que traz muitas vezes consigo um saco de medicamentos, que nós temos que saber que fazem bem no conjunto do doente e de todos os aparelhos e sistemas, e não propriamente do coração ou do pulmão. Ele tem isso tudo com ele. E, portanto, nós temos que ser uma espécie de gestores, antes de mais, de tudo aquilo que realmente, no conjunto geral, acaba por resultar em melhor saúde. Portanto, Mas nós somos essa isso. gestão é, imagino eu, extremamente difícil de fazer. Mas, no fundo, é a nossa paixão. Nós somos internistas porque gostamos dessa complexidade. E, de facto, somos um médico, e eu devo dizer, como Presidente da Sociedade Portuguesa de Medicina Interna, que estou satisfeito na minha pele, na minha especialidade, porque é uma especialidade deste tempo. Porque realmente é inexorável de que a demografia acaba por nos favorecer, no sentido em que os doentes que precisam de nós são esses tais que eu referi, os tais idosos, polimedicados e com polipatologia, e que realmente nós estamos à vontade para o poder fazer em formas cada vez mais inovadoras, não só dentro do hospital, mas também em hospitalização domiciliária, no serviço de urgência, nos cuidados intensivos, nos cuidados paliativos. Portanto, nós temos a capacidade de nos adaptarmos, porque somos nós próprios multifacetados, a ir para onde a nossa instituição precise de nós, porque realmente podemos fazê-lo com competência em todas estas áreas. Mas esse é, sem dúvida, o grande desafio para a medicina interna, saber lidar com estes doentes que, de facto, muitas vezes padecem de várias comorbilidades. Como é que a medicina interna, se é que há uma solução para lidar com esta faixa da população cada vez mais expressiva? Nós temos uma formação que realmente nos leva a pensar fundamentalmente de onde é que vem a palavra medicina interna. Porque realmente nós lidamos com os conceitos fisiopatológicos de todas as doenças e, portanto, de facto, nós não sabemos tudo. Às vezes é uma coisa que se faz alguma confusão. O internista não sabe tudo de todas as coisas. É impossível. O conhecimento médico duplica em pouquíssimo tempo e realmente o que nós temos é aquilo que eu costumo dizer, uma tabuada muito bem feita. Nós sabemos o que é que realmente, como é que as coisas funcionam, como é que os aparelhos e sistemas se harmonizam entre si, temos uma noção daquilo que realmente pode fazer bem a uma coisa, mas mal a outra, e portanto temos essa noção fisiopatológica das doenças, e portanto, se nós precisamos de determinada pormenor mais importante de um aparelho, de uma prótese, de um device, de um pacemaker, de uma coisa qualquer, nós somos aquilo que eu costumo dizer, o melhor advogado do doente no hospital. Isto é, somos o gestor do doente, nós vemos o doente como um todo, mas não rejeitamos a possibilidade de que
em determinada altura, vamos a determinada subespecialidade, mas só é essa, não multiplicamos especialidades, não multiplicamos exames, e por isso mesmo é que também nós somos agora muito queridos, por exemplo, dos hospitais privados. Os hospitais privados, aliás, como os nossos congêneres hospitalistas nos Estados Unidos, chegaram à conclusão de que o internista é um médico muito eficiente. Eficiente, isto é, consegue dar qualidade de tratamento ao menor custo, conseguindo os melhores resultados. Um doente, em vez de ir a 3 especialistas, talvez vá a um só, a um internista, e eventualmente o internista, se precisar, vai buscar uma subespecialidade, mas não multiplica exames, nem multiplica especialistas, e o doente fica bem tratado ao menor custo para que o nosso Sistema Nacional de Saúde continue a funcionar para nosso bem, com qualidade, como nós queremos. Pegando nas suas palavras, curiosamente Portugal fez uma aposta correta, porque noutros países, nomeadamente no norte da Europa, caminhou-se sempre muito para uma maior especialização. Em Portugal mantivemos uma profunda aposta na medicina interna. Tem sido isso, do seu ponto de vista, que nos tem ajudado neste período mais difícil, em que o SNS vive algumas dificuldades, esse conhecimento dos internistas? Eu agradeço-lhe essa pergunta, porque realmente há aqui uma coisa que eu tenho que dizer, sem dúvida. Nós devemos, na minha perspectiva, ao ministro Correia de Campos, ministro da Saúde, na altura, uma mudança completa do paradigma das especialidades em relação à especialidade generalista que é a medicina interna. Há bocadinho deu os números e, de facto, nós neste momento não só temos 2.600 internistas inscritos na Ordem dos Médicos, mas temos 940 internos em formação. Portanto, isto é uma especialidade em crescimento. O ministro Correia de Campos, naquela altura, teve, digamos, uma coisa visionária, que foi, porque era um estudioso do assunto, percebeu de que realmente o caminho mais eficiente para a saúde era fazer com que os internistas, no fundo, fossem a base sustentável do sistema de saúde no hospital, da mesma forma que a medicina geral e familiar seria no ambulatório. Portanto, esses serão os 2 pilares do Sistema Nacional de Saúde. E, nessa altura, o ministro Correia de Campos, pela primeira vez, quase quadriplicou o número de vagas das especialidades, quer na medicina geral e familiar, quer na medicina interna. Portanto, atualmente, todos os anos, entram, digamos, cerca de 200 novos internos de formação de medicina interna. Mas ainda assim, eu verifiquei na preparação desta nossa conversa que 36% dos internistas têm hoje entre 50 e 59 anos. Precisamos, de facto, aqui de alguma renovação. Precisamos, mas estamos a tê-la. De conhecimento. Sim, sim, sem dúvida. Mas estamos a tê-la. E, portanto, há colegas meus que, digamos, até se preocupam, porque nós neste momento já somos 14%, em termos das especialidades hospitalares, somos a especialidade hospitalar mais numerosa em Portugal, corresponde a 14% de todos os especialistas hospitalares. E há colegas meus que receiam, quando vêm 940 internos em formação, se haverá trabalho para todos eles, espaço para todos. E, portanto, a primeira coisa é, não tememos a renovação, ela está aí, são esses 940 internos, por um lado. Por outro lado, as novas formas de exercício da medicina, todas elas, nós sentimos como peixe na água. Porque, de facto, quando a gente está a falar em paliativos, não estamos a falar, por exemplo, cuidados paliativos não é só da oncologia, como se pensava antigamente. É do doente cardíaco que vai cada vez mais longe e que há uma determinada fase que os seus cuidados têm que ser paliativos. O respiratório é a mesma coisa. Portanto, deixou-se... E tudo isso são mais necessidades. Para já não falar, por exemplo, na rede de cuidados continuados, em que o internista também... Porque lá está, o doente é sempre o tal doente idoso, com polipatologia, com multimedicação, e nós aí estamos bem e sentimos-nos bem. Portanto, isto é, ainda precisamos de muito mais gente, mas que é uma especialidade em crescimento e que é em renovação, porque, repare bem, quer dizer, 1/4 de nós, não é? Os novos,
são 940, portanto, são mais 1000 que aí estão a vir e que nós vamos abraçar com toda a possibilidade de lhes dar um bom futuro que também se repercute num bom futuro para os nossos doentes. Já que falamos dos novos médicos internistas, aproveito para lhe perguntar, acha que a formação que existe para esses novos elementos, esses novos clínicos, é a formação necessária, suficiente? A formação de medicina interna é, eu diria, da mais alta qualidade que existe. É uma das coisas interessantes que realmente e que me enche de algum orgulho é que nós não fazemos, portanto, os internos em formação têm cerca de 1 ano, que podem fazer 4 estágios de 3 meses, às vezes dentro do país, outras vezes fora do país, para irem a determinadas áreas. E, por exemplo, até há muito pouco tempo, um colega teve a oportunidade de ir a um centro de Inglaterra. Em Inglaterra, eles adoram os estagiários portugueses, porque o que é que acontece? De facto, eles acabaram por ter um caminho da medicina em que estão todos subdivididos. Então, chega um doente à urgência e têm que ir pelo menos uma equipe de 5 ou 6, não é? Porque um trata do fígado, outro trata do pulmão, outro trata do coisa e tal. E o nosso interno chega lá e, no fundo, consegue, digamos, mais ou menos ter uma visão global do doente. E eles realmente acham isso extraordinário. E, inclusivamente, estão a tentar lentamente ir um bocadinho ao encontro daquilo que deveria ser, digamos, um generalista. Portanto, é preciso alguém que seja o maestro da equipe. E agora inventaram uma coisa que realmente eu acho extraordinária, que é o médico da urgência dos 4 dias. Portanto, eles até ao 4º dia, então acabam por ser os generalistas, não é? E depois aquilo tem que passar às subespecialidades. Mas, portanto, há coisas de que nós, de facto, temos que nos orgulhar, porque o nosso modelo e o modelo espanhol, nós somos muito parecidos com o modelo espanhol, nós, de facto, temos que dizer que este modelo é um modelo certo. A nossa medicina interna é mais valorosa e de maior qualidade na Europa, nossa e a dos espanhóis, e este modelo é que nós temos que exportar para os outros países, nomeadamente do norte da Europa, que tiveram um caminho completamente diferente, e que, no fundo, estamos a ir ao mesmo tempo a dizer que, sim senhor, como dizem os hospitalistas, que é o mais parecido que nós temos nos Estados Unidos, neste momento já são 55 mil. E pensa-se, portanto, o objetivo deles é que acabem por corresponder a cerca de 50% dos médicos hospitalares, porque, de facto, são os eficientes e os resultados em saúde acabam por ser os melhores. Já aqui dissemos que, de facto, o perfil do utente que se dirige às unidades hospitalares centrais é um perfil de um idoso. Estima-se que em 2050 venhamos a ter 3,5 milhões de idosos. Este será um dos grandes problemas para a medicina interna, a pedir necessariamente soluções. Vamos ver agora um excerto de um vídeo apresentado no último Congresso de Medicina Interna, com todos os desafios que se colocam à especialidade. A medicina interna portuguesa manteve a sua capacidade holística. Nós somos multipotenciais, somos flexíveis, somos eficientes e estamos disponíveis para liderar novos modelos organizacionais mais adaptados aos doentes que temos. Eu creio que o sistema de saúde e os doentes necessitam cada vez mais da medicina interna, por 3 tipos de fatores. O primeiro é a evolução demográfica. Nós temos atualmente 2 milhões de idosos. Prevê-se que em 2050 tenhamos 3,5 milhões de idosos. Com o aumento da esperança de vida, vamos ter cada vez mais doentes crónicos e, particularmente, um grupo de doentes que são os idosos com multimorbilidades. O segundo fator é o crescimento do conhecimento. Calcula-se que o conhecimento duplique cada 13 meses. Isso induz uma fragmentação das especialidades, uma hiperespecialização crescente, gente que sabe cada vez mais sobre cada vez menos. Mas os doentes andam ao contrário
e precisam de alguém que os aborde como um todo. O terceiro fator são as ameaças à sustentabilidade do sistema, induzidas particularmente pelo aumento dos preços dos medicamentos. Temos que introduzir maior racionalidade no sistema, escolhas custo-efetivas e combate ao desperdício. Para que os hospitais possam garantir melhores cuidados aos doentes que temos, têm que mudar. Falo da criação de departamentos de medicina geridos por internistas, implementação de unidades diferenciadas, como unidades de AVC, de insuficiência cardíaca, cuidados intermédios, de geriatria, de doenças autoimunes e outras, modelos de cogestão dos doentes cirúrgicos, de alternativas aos internamentos, como sejam a hospitalização domiciliária, unidades de diagnóstico rápido e uma melhor utilização dos hospitais de dia. Falo de programas de integração entre os diferentes níveis de cuidados que garantam a continuidade de cuidados e retirem os doentes crónicos das urgências. Falo também de novos modelos de resposta aos doentes agudos e da implementação dos cuidados paliativos. A medicina interna em Portugal é uma especialidade nuclear para o sistema de saúde. Temos mais de 2.600 internistas inscritos na Ordem dos Médicos e mais de 1.700 internistas só nos hospitais do SNS, ou seja, cerca de 8,6% da totalidade dos médicos nestes hospitais. Temos mais de 1.000 internos em formação específica, cerca de 13% de todos os internos. No entanto, saíram dos serviços de medicina dos hospitais do SNS em 2017 188.307 doentes, o que representa mais de 42% dos internamentos médicos e 23% de todos os doentes saídos dos hospitais do SNS. A medicina interna foi responsável em 2017 por 85% dos internamentos por pneumonia, 81% dos internamentos por insuficiência cardíaca, 70% dos internamentos por acidente vascular cerebral, 80% dos internamentos por DPOC e 82% dos internamentos por lúpus. Os serviços de medicina, nos últimos 10 anos, têm uma taxa de ocupação média entre os 102% e os 130%, enquanto a taxa de ocupação média nos hospitais anda entre os 80% e os 85%. Em 2017, realizamos só nos hospitais do SNS cerca de 587 mil consultas e fomos responsáveis pelo atendimento da grande maioria das 4.600.000 admissões nas urgências gerais dos hospitais do SNS. Mas também nos hospitais privados, a medicina interna tem uma enorme relevância. Identificados os problemas e os desafios, volto à conversa com o Dr. João Correia, Presidente da Sociedade Portuguesa de Medicina Interna. O expectável aumento do preço dos medicamentos, sobretudo dos inovadores, é um problema? É, e isso obriga a que cada vez mais nós tenhamos boas escolhas. Portanto, de facto, mais uma vez se põe a questão da eficiência. Portanto, os medicamentos, os novos, os que são inovadores, primeiro têm que ter uma relação custo-benefício. É uma falácia nós dizermos que podemos pagar tudo a toda a gente. É preciso realmente ver que os medicamentos, em princípio, devem servir a o maior número possível de pessoas e devem corresponder a um benefício efetivo significativo. Antes de chegar ao medicamento, há o diagnóstico. E, para isso, também é preciso que não haja desperdício. Portanto, é preciso haver um médico que realmente tenha a capacidade de dizer, para chegar ali, o exame mais eficaz para ter resultados é aquele e não fazer 3 ou 4. E quando nós fazemos uma medicina baseada em múltiplas especialidades, não é? Em vez de alguém que consiga reger a orquestra, como eu digo, que é o internista e que deve ser, a nossa tendência é que cada especialidade faz o exame
com que habitualmente está mais confortável. Mas uma das coisas que este vídeo apontava era a criação de departamentos geridos por médicos internistas. Sim, Isto não cria um certo problema com outras especialidades, doutor? Nós temos é que mudar a nossa cabeça, não é? Há, portanto, fundamentalmente, este conceito dos serviços existentes. Eu sou diretor de um serviço, quase que estou a acabar com o meu, mas não é isso que eu... De facto, é um conceito antigo. Se formos lá fora, vemos que, primeiro que tudo, este conceito, mesmo este conceito do departamento, já é uma coisa que está um bocadinho, já não é exatamente o que está, é orientado por patologias. Aquelas unidades, unidade de doenças autoimunes, unidade de doenças vasculares, e que nessas unidades, habitualmente, tem que haver o tal maestro. O maestro tem que ser sempre um internista, porque é o que sabe as coisas e que sabe quando é que as subespecialidades devem entrar. Mas, de facto, o doente... E que também faz um acompanhamento mais prolongado do doente. Lá está, é o tal maestro, não é? Quer dizer, as subespecialidades são muito importantes, mas tem que haver alguém que diga quando é que entra o saxofone. Portanto, as coisas têm que ser. Mas, de facto, o que é moderno é que o doente é que está no centro e, por exemplo, se uma pessoa tem um problema vascular, se eu tenho um problema vascular arterial, até compreenderá, mesmo não sendo médico. Se eu tenho um problema vascular, uma perna, eu devo ir a um centro. Provavelmente o problema não é só na perna. Se for um vascular arterial, provavelmente às tantas também tenho um problema cardíaco. Ou se não é, venho a tê-lo. E, portanto, o que eu devo estar é num centro que, no fundo, de risco cardiovascular, onde está o internista, onde está o nefrologista, porque provavelmente o rim também não está bem, e o oftalmologista também vai ver a artéria da retina, e o hemodinamista vai ver o problema do coração. Compreende? Portanto, o conceito de serviço estanque, cardiologia, pneumologia, gastroenterologia... E a própria organização dos hospitais. É completamente antiga, não é? Mas é evidente que isso vai demorar um tempo. O primeiro passo seria criar estes grandes departamentos, não é? Em que realmente os doentes têm toda a vantagem, isso vê-se mesmo, por exemplo, na área cirúrgica, têm toda a vantagem. Neste momento, os hospitais privados estão todos a contratar internistas para fazerem a gestão do doente cirúrgico. Mas eu li também, Dr. João Correia, que alguns internistas queixam-se que o modelo de apoio aos serviços cirúrgicos também devia ser alterado. Pode explicar-nos porquê? Eu não sei bem o que é que se está a referir. Portanto, em termos práticos, é o seguinte. Imagino que seria para evitar as complicações pós-operatórias. O modelo cirúrgico, o modelo atual, o que é que nos diz? O cirurgião faz um pedido, uma consulta interna do internista para ir lá ver o doente que está mal. O que acontece é que quando a gente chega tarde. Porque o doente já tem um edema agudo do pulmão, já tem uma insuficiência cardíaca avançada, isto é. O que neste momento se sabe, e os privados já sabem isso muito bem, é que o ideal é que desde a fase pré-cirúrgica até ao pós-cirúrgico, o ideal é ter alguém que trata do doente todo, porque quando o doente tem uma fratura do colo de fémur e é idoso, ele não se senta, não é só o colo de fémur que fica deitado na cama. O doente está lá todo. E, portanto, é bom que haja alguém que trate bem o colo de fémur. Mas é alguém que tem que tratar também dos pulmões e do coração do velhinho para que ele saia dali melhor, ou pelo menos não pior do que o que entrou, não é? E, portanto, para isso é mais eficaz que nós estejamos lá. E nós queremos estar lá. Queremos estar lá de uma forma efetiva e não de uma forma casuística em que já vamos responder no doente que já piorou muito o seu prognóstico porque vamos tarde, não é? Nós não queremos ir tarde, queremos ir atempadamente. Portugal também tem registros elevados no respeito às infecções hospitalares. É um problema que se fala bastante. Na sua opinião, como é que poderíamos melhorar estes indicadores? Já estamos a melhorar. E também, mais uma vez, no meu hospital, mas na maior parte dos hospitais assim é, os internistas também estão à frente das comissões de infecção.
precisamente porque realmente são os que lidam mais facilmente com todas as especialidades, com os cirurgiões e tal. E isto tem muito a ver com os hábitos, não é? Uma das coisas fundamentais é os hábitos dos médicos, dos enfermeiros, de todos os profissionais de saúde, que desde o ato simples de lavar as mãos, não é? Podem baixar a infecção hospitalar enormemente. Não é? E, portanto, constantemente, isso tem que ser lembrado e dada formação às pessoas para que isso aconteça. Para que realmente hajam esses bons hábitos. Por outro lado, fazer com que as próprias instalações, não é? Entre os doentes, o espaço entre camas, etc., a limpeza das unidades, que realmente sejam segundo os standards que se fazem. A outra coisa, que é não menos importante, é os hábitos de prescrição. Os hábitos de prescrição. E, portanto, de facto, nessas comissões de infecções, há realmente áreas que são, chama-se PAPA. Portanto, é um programa de apoio à prescrição de antibióticos, em que constantemente há um colega no meu hospital, a doutora Ernestina Reis, que aquilo que realmente ela faz é determinado tipo de antibióticos, tem um nome esquisito, chamados carbapenems, mas que nós sabemos que realmente, sendo usados em demasia, vão levar à emergência de organismos multiresistentes, em que ela vai ver, foi prescrito, há quanto tempo está prescrito, vai falar com o colega que prescreveu a ver se não há outra opção melhor e, portanto, esse trabalho demorado, difícil, já está a criar resultados. Já baixamos, por exemplo, no meu hospital, cerca de 3%, se bem estou lembrado, em termos de infecção hospitalar, e, portanto, estamos a fazer um caminho que é um bom caminho, mas o que é facto é que continuamos com 3 a 4% superiores à média europeia e, portanto, ainda temos um caminho para percorrer, mas quando estamos a andar no bom caminho, já não é mal. Estamos claramente no bom caminho. Não o posso deixar ir embora sem lhe colocar mais uma pergunta que tem a ver com a atualidade. Há dias os médicos internos ameaçaram com uma greve, sendo o Sr. também diretor de um serviço. O que é que imagina que poderá acontecer com uma situação deste género, sendo que se diz muitas vezes que são também os internos a sustentar muito as urgências e os hospitais e o seu funcionamento? É evidente que realmente nós temos... o problema é sempre as urgências. O problema é sempre as urgências. E a parte dos internos há esses movimentos, mas também, como ouviu nas notícias, em vários sítios, por exemplo, houve também no Hospital de Leiria, ou realmente serviços de urgência em que os chefes de equipe se demitem em Catadupa. São vários casos. Vários casos. E, portanto, fundamentalmente, na minha perspectiva, e se quer que lhe diga, é a minha maior missão neste momento, é fazer com que se entenda, nomeadamente a nível do Ministério da Saúde e de ações concretas, de que o modelo que temos do serviço de urgência é um modelo profundamente errado. Não existe em nenhum país da Europa. Nós temos um nível de recursos que é o dobro dos países da OCDE, portanto, os portugueses vão exatamente o dobro das vezes ao serviço de urgência de qualquer um dos países da Europa, e isso significa que não tem alternativa para ir a outro sítio, porque eu não acredito que realmente as pessoas gostem de ir ao serviço de urgência, passar horas e horas a correr riscos de infecções e estarem naquelas condições. Vão porque não têm outro sítio. Por outro lado, nós sabemos que em 2018, 40% dos recursos ao serviço de urgência, 40%, eram de doença aguda não urgente. Ora bem, se nós tirarmos esses 40% do serviço de urgência, que não deviam ir lá, deviam ir aos centros de saúde, e para além disso, também resolvermos um problema que é seríssimo em Portugal, que são os casos sociais, a segurança social. Isto é, se realmente não, todos os dias eu continuo a chefiar uma equipa de urgência, sempre que estou lá no sábado lá estarei, e todas as vezes que eu estou de urgência, há 2 ou 3 entradas de casos puramente sociais. Da velhinha que vive sozinha, que tem baratas em casa, dos bombeiros que trouxeram porque a vizinha chamou.
E a urgência não é isso. E a urgência não é isso. E isso faz com que realmente em determinadas alturas, no serviço de urgência, estejam mais de 50 doentes internados no serviço de urgência. E é evidente que aí ninguém resiste. Portanto, é preciso entender que é preciso mudar o paradigma da urgência, temos que fazer uma coisa diferente para que realmente não haja reações dessas, que eu naturalmente compreendo, embora continue a achar que em Portugal, ao contrário de outros países, por exemplo, em que se criou a especialidade de urgência, aqui seria muito mau que tal acontecesse, porque ao contrário dos outros países, menos de 10% dos doentes que chegam à urgência foram antes ao centro de saúde. E, portanto, é preciso que esteja a medicina interna na urgência para que não sejam dadas altas a doentes que não deviam ter alta. E, portanto, os doentes que nos chegam são doentes que não foram vistos e que não foram triados e, portanto, acho que precisam de nós e nós também gostamos dessa missão. Muito obrigado, Dr. João Araújo Correia. Falámos hoje com o Presidente da Sociedade Portuguesa de Medicina Interna, a mãe de todas as especialidades médicas, continua a ter um papel fulcral no SNS e nos cuidados de saúde do país. Na próxima quinta estamos de volta ao S+. Reveja este e outros programas em saudemais.tv e acompanhe as nossas redes sociais. Há, sem dúvida, um corpo clínico de excelência em Portugal que passa aqui no S+. Somos a saúde que se vê.